Então, o que é essa tal de iluminação? É uma coisa só? É um monte de coisa? Cada pessoa fala uma coisa diferente. Do que a gente está falando quando a gente fala iluminação? Pessoal, quando a gente fala de iluminação, no contexto budista tradicional, a gente está falando, na verdade, de uma coisa que o Buda chamou de despertar. Ele nunca chamou de iluminação. Você pode pegar o cânone e tem muito poucas metáforas e analogias envolvendo luz. A palavra que ele usava era Budo, ou Buda, que é literalmente, Buda significa o desperto, ou acordado, aquele que acordou. Não é o iluminado, tá? A palavra iluminação, ela foi usada pelos primeiros tradutores dos escritos budistas, que eles eram iluministas. Então eles queriam fazer uma ponte com a doutrina budista e o movimento iluminista. Então você falou, ele é o iluminado, né? Ele é aquele que alcançou a iluminação. Para a gente, na tradição, ele é o desperto. Então você não está procurando a iluminação, você está procurando o despertar. Tudo bem? Por que a iluminação já se tornou uma expressão tão comum para falar sobre isso? A maior parte do tempo a gente vai usar o termo iluminação, mas mantenham em mente que o termo mais tecnicamente correto é despertar. Então, se vocês ouvirem aqui no canal a gente falando de iluminação e despertar, é a mesma coisa, tá? Agora, o que é isso? Pessoal, o despertar, do ponto de vista budista, tem 4 níveis. Não é um só, professor? Não. Tem 4. Você tem o despertar supremo, ou a iluminação suprema, que é o nível de Buda, por exemplo, ou dos Arahants, que são os discípulos mais realizados do Buda. Eles são budinhas, você pode pensar. O Arahant, pessoal, a palavra Arahant, ela significa aquele que é nobre, aquele que é digno, tá? Que é a pessoa que alcançou o nível máximo da iluminação, que é a mesma coisa que o Buda. O Buda era chamado de Arahato, né? Que é o nobre, o digno, porque ele alcançou o nível supremo. Ele tem vários títulos, né? A gente, quando vai começar uma conversa sobre o Buda, normalmente a gente recita uma coisa em Pali, que é assim: Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa, que significa o quê? Uma homenagem ao Buda, aquele que é nobre, que é abençoado, que é plenamente desperto. Tá? Para você lembrar de onde veio tudo isso. Para você lembrar, olha, que legal, uma pessoa conseguiu. Você não está rezando para o Buda, você não está fazendo nenhum tipo de oferenda, porque o Buda não precisa de nada disso. Tá? Ele é um Buda, ele já transcendeu qualquer tipo de coisa. O que você faz é você lembrar para si mesmo e para as pessoas ao seu redor, olha, isso que a gente está buscando é possível, porque uma pessoa conseguiu. E não só conseguiu, como ensinou os outros. E nesse processo, mais um monte de gente conseguiu. A gente tem milhares de arahants, pessoas plenamente despertas, ao longo da história. Inclusive, hoje em dia, vivendo no mundo, a gente tem alguns, tá? Não se enganem, não é uma realidade distante. A gente tem pessoas, monges, naturalmente, que são plenamente despertos. Alguns deles têm, inclusive, canal de YouTube. E eles participam de palestras. E eles estão sempre ensinando o caminho para as pessoas que querem chegar lá. Eles nunca podem falar que eles são despertos. Isso viola o código de conduta monástica que o Buda estabeleceu. Só que eles são famosos por terem alcançado esse nível supremo de iluminação. Como você fica sabendo disso, é um pouco de uma outra história. Mas a gente vai encerrar essa história por aqui. Por quê? Porque a gente vai falar sobre os 4 níveis de iluminação. O primeiro nível da iluminação, pessoal, é chamado de Sotapanna, aquele que entrou no rio da iluminação. Por que ele chama isso? Porque, de acordo com o Buda, a partir do momento em que você alcançou o primeiro nível da iluminação, esse nível chamado de Sotapanna, você está no caminho para a iluminação de maneira inevitável. Todos os níveis da iluminação, os 4, eles são irreversíveis. A partir do momento que você alcançou o primeiro, não tem mais volta. Você vai se iluminar plenamente. Em quanto tempo?
De acordo com o Buda, no máximo em 7 vidas você alcança o nirvana final. Você alcança a iluminação final. Depois disso, você tem um segundo nível, que é o que a gente chama de Sakadagami, em Pali, que significa aquele que retorna uma vez. Retorna uma vez para onde? Para a Terra. Tá? Você morre, depois que esse corpo morrer, você volta uma vez para a Terra. Não precisa nem ser para a Terra, tá? Você pode simplesmente renascer em algum dos planos celestes e de lá você se ilumina plenamente. A seguir, você tem o nível de Anagami, que significa aquele que não retorna. Então, Sakadagami, retorna uma vez. Anagami, A contra si, né? Não retornante, aquele que não retorna. Por quê? O Sakadagami já está tão purificado em termos de mente que quando ele morrer, ele nunca mais consegue voltar para a Terra. Por quê? Porque o nível de pureza mental que ele tem é tamanho que ele não tem nem condição de voltar para cá. Ele simplesmente não quer. Ele acha isso aqui um tanto quanto nojento, né? Fala, nossa, o que eu vou fazer aqui? Tem corpo, esse corpo sangra, esse corpo tem fezes, o que eu vou fazer aqui? Ele não quer uma existência corpórea mais. Ele quer, no máximo, ser uma mente completamente incorpórea que possa praticar sem os inconvenientes desse corpo. De ter que comer, beber, dormir, respirar, caminhar, fazer exercício. Nossa! Tudo que a gente faz nessa vida é para cuidar desse corpo. Precisa de roupa, precisa de remédio. É muita coisa. E para piorar, ainda é fedido. E o cabelo cai. Então, assim, o que uma pessoa que tem um bom nível de iluminação vai querer que esse corpo? Não vai. Esse é o Anagami. E por fim, você tem o Arahant, que é a pessoa plenamente iluminada, que ela não vai para lugar nenhum. A partir do momento que esse corpo morreu, ela transcende o conceito de existência ou não existência. Isso é uma coisa muito importante da gente entender. A pessoa pergunta para o Buda várias vezes, várias pessoas perguntam isso para o Buda ao longo do Cânone. Iluminado, depois que uma pessoa que é plenamente iluminada como o Senhor morre, ela ainda existe? E o Buda responde, essa pergunta não faz sentido. Aí a pessoa pergunta, mas ela não existe então? E ele fala, essa pergunta também não faz sentido. Aí fala, então ela existe e não existe ao mesmo tempo. O Buda fala, não? Então ela não existe e nem não existe ao mesmo tempo. O Buda fala, também não. Aí a pessoa fala, mas então qual é que é? E o Buda fala, olha, a partir do momento que você alcançou o nível de despertar final, a iluminação final, esses conceitos eles não se aplicam mais. Porque, por exemplo, olha para mim, o Buda fala. Você acha que eu sou esse corpo? O cara fala, não. Você acha que eu sou essa mente? O cara pensa um pouquinho e fala, não. Você acha que eu sou meus sentimentos? Não. As minhas sensações? Também não. O meu conhecimento? Não. A minha consciência? Olha, aí a pessoa pensa assim, não, também não. Aí o Buda fala, então, o que eu sou exatamente? E a pessoa tem aquele choque de realidade e fala, por que isso acontece? Porque de acordo com o Buda, um ser que em Pali a gente chama de Satta, S-A-T-T-A, um Satta só pode ser definido com base naquilo que ele está Visatta, que é um trocadilho, uma brincadeira que o Buda faz em Pali. O que é Visatta? É amarrado, preso, apegado. Então, um ser só pode ser definido com base nos seus apegos, nos seus desejos, nas suas amarrações, por assim dizer. Se você não tem nenhum, com base em que você vai determinar o que ele é? Porque repara, pessoal, quando você vai falar de alguém, você vai falar assim, é aquela pessoa do lado daquele cara alto de óculos ali.
Essa é a nossa prática. E removendo aos pouquinhos e destilando a nossa mente. Literalmente um tipo de destilação. Você vai enfraquecendo as coisas ruins, que a gente chama de kilesas, que são as impurezas, as máculas, tudo aquilo que produz o lado negativo da sua existência, a parte que você não quer sentir. A tristeza, a depressão, o sofrimento, o incômodo. Você não tem mais isso. Naturalmente, você está vivo, você tem um corpo e você tem uma mente. Então, você ainda experimenta o que é agradável, o que é desagradável, som alto, som baixo, picada de inseto, calor, frio. Você ainda vai sentir isso. Só que aí se torna uma coisa assim, é um input externo. Ele não se conecta com você. Você não experimenta mais aquilo diretamente. Fica assim, tá quente, mas você simplesmente não tem mais a parte, meu Deus, tá? Não tem isso. Você só fica aqui, do lado bom. Isso é a iluminação. É o estado permanente de bem-estar, satisfação e paz. Tudo bem? E, de acordo com o Buda, se você alcança o estado final de iluminação em vida, quando você morrer, ou seja, quando esse corpo se quebrar e se desmanchar e voltar para a Terra, você simplesmente sai do ciclo. O que é esse ciclo? É o que a gente chama de samsara. E você pode ver isso no nosso próximo vídeo, falando sobre samsara.